Bom dia, Brasil. Boa tarde, Alemanha. E boa noite, Holanda, né? Isso, Estamos aqui no Heavy Coach. Eu sou a Dani, sou nova por aqui também. E hoje eu vou conversar com uma pessoa muito maravilhosa, uma pessoa muito legal, que é o Anderson Thiago, do canal. Eu vou deixar ele falar. Boa noite, Eh, Anderson, boa tudo bom? noite. Tudo bom, tudo bom. Eu falo New Wave Traditional Heavy Metal Full Albums. Algumas pessoas falam a sigla, só que eu acho tão esquisito falar só a sigla que eu tenho que falar sempre o nome inteiro. Eu sei que é grande, mas eu me sinto melhor falando o nome inteiro. Eu também me sinto, porque eu não sei falar essa sigla toda assim, não. Assim, direto. Eles fazem um enrolado que nem fazem também quando vão falar sobre a New Wave of British Heavy Metal. Algumas pessoas falam New Woban, eu não gosto de falar assim, então eu sempre falo o nome completo, para não deixar dúvida. Mas conta então pra gente, ô Anderson, que época que você nasceu? Qual o seu contexto musical? Como que você começou a ouvir som? O que você gosta mais de ouvir? Então, eu nasci em 88, então eu não podia ouvir música, né? Tipo, e durante os anos 90 também eu era muito jovem para me interessar por música, então eu comecei a me interessar mais a partir do começo dos anos 2000. Comecei a escutar rock através dos Ramones. Uhum. Aí dos Ramones as coisas foram evoluindo até que por volta de 2003, 2004 foi quando eu comecei a ouvir mesmo heavy metal de maneira constante. E eu não sei se você já estava na Alemanha nessa época, mas ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, no Brasil era muito forte power metal. Então Não fale mal de Power Metal. foi, então, então foi, então foi com isso que eu comecei a escutar Os Stratovarius heavy da metal, né? vida, né? Tipo, isso, Stratovarius, Angra, principalmente, que eu sou muito fã de André Matos até hoje, Hammerfall, Edguy, Rhapsody, e bandas assim desse estilo. Eu também escutava, claro, outras bandas, porque quando você começa a escutar heavy metal, é bom porque você é tipo uma máquina destruidora. Tudo que colocam na sua frente, você escuta e gosta. Então eu escutava de a minha banda favorita, que é King Diamond, Merciful Fate, e escutava Angra, Stratovarius, escutava black metal e gostava, escutava tudo e gostava. Depois que você vai criando os seus gostos, aí você vai começando a ouvir só aquilo que você gosta, mas no começo era tudo. E nessa época, né, no início dos anos 2000, tinha aqueles compartilhamentos, né, de MP3, que até houve essas bandas que a gente hoje acha cult e tudo mais, que todo mundo conhece, começou a ser, né, repassada ali pelos MP3. Então você também conheceu também muitas dessas bandas assim, mas, sei lá, Jack Pansy, essas bandas assim, né, nessa época? Essas bandas eu acredito que foi um pouco depois. E primeiro do heavy metal, do power metal, eu passei. Porque, deixa eu explicar, porque assim, eu não sei se é a mesma coisa em todos os estados, porque o Brasil é muito grande, então às vezes o que acontece num estado não acontece no outro. Então a gente tinha no começo o power metal dominante nessa época. Até você pegava a revista, a Road Crew, tinha páginas e páginas da Hellion Records com todo tipo de banda de power metal italiana, tipo da Peter mais Company, conhecida. Ghost Brigade também. Isso. E aí depois disso passou para foi a época do revival do thrash metal, que eram bandas É. atuais tocando thrash metal como nos anos 80. E eu senti muita dificuldade de passar de um trend para o outro.
Então, em vez de ir para o thrash revival, eu comecei a me interessar pela New Wave of British Heavy Metal. Uhum. Como eu não tinha computador nessa época, eu pagava uma pessoa para ela baixar os CDs para mim e gravar o CD. Então não era nem compartilhamento MP3, eu pagava uma pessoa para gravar um CD pirata. Nossa, Então para ver a foi pela dificuldade. Uhum. Então foi para foi essas bandas mais essas bandas americanas assim. Então, seu estilo preferido seria heavy metal, por causa do King Diamond ali, Merciful Fate? Eu gosto de basicamente tudo nessa umbrella assim de heavy metal dos anos 80. Então, de, de King Diamond, Merciful Fate, Black Sabbath, Judas Priest, Dio, Ozzy, até a cena de Los Angeles, mais glam metal, hair metal eu também gosto. Então, tudo que New Wave of British Heavy metal sueco, Heavy metal alemão, japonês, tudo que é Death, daquela época dos assim, anos... metal extremo também, assim, Death, essas coisas. Metal extremo é aquela coisa. Eu gostava bastante mais no começo, mas acabei deixando um pouco de lado, tanto que se você me perguntar bandas de metal extremo atuais, eu não conheço nada da cena atual de metal extremo. Mas eu gosto dos clássicos, né? Em questão de death metal, Morbid Angel, Obituary, as bandas mais clássicas. E black metal eu também gosto das bandas da primeira geração, Bathory, Sarcófago, essas bandas que, que elas deram origem ao black metal, mas não são totalmente black metal. A cena mais norueguesa já não é mais a minha área. Entendi. E quando que começou o seu canal e de onde veio a ideia de fazer o canal também, né? Então, como eu te falei, eu gosto muito do heavy metal dos anos 80 e porque você ainda gosta bastante de power metal pelo que eu vejo. Mas eu acho que a Bastante. partir de 2005 teve uma queda muito grande na qualidade do power metal. Quando começou a surgir esse Sabaton, não sei se você gosta, mas já não é mais a minha praia. Eu É o achei que famigerado power metal circense, que eu chamo. Eu até gosto, mas eu sei que ele é muito distante dessas bandas clássicas que a gente citou. Hammerfall, tal, é bem distante isso aí, do Sabaton. e se você olhar bem assim, praticamente toda banda de power metal lançou o seu último disco que pode ser considerado muito bom nessa época, 2004, 2005, foi um período que teve um declínio. Então eu parei um pouco de escutar power metal e me foquei nos anos 80. Foquei tanto nos anos 80 que acabei deixando de lado o que acontecia atualmente, então eu não escutava banda nova. O que aconteceu foi que na minha cidade, Fortaleza, no Brasil, foi tocar o School Fest. E os meus amigos, isso. Meus amigos todos empolgados foram e eu não fiz questão de ir. Perdeu. Pois é, e depois ficou, mas essa não é nem a minha maior arrependimento, porque eu vi o Schoolfest já depois e já conversei com os caras, e os caras me conheciam, já me conheciam antes de eu me apresentar, foi bem legal. Mas, então eu não fui e depois o pessoal ficou falando, comentando e tal, e eu fiquei com aquela coisa na cabeça, será que eu tô perdendo algum... Assim, um pouco meio que na época que o Dio morreu e que o Lemmy morreu também, tipo, não foi tão distante um do outro. É E me deu aquela 2009, 2010, é, isso aí. me deu aquele estalo, entendeu? Que tipo que se eu continuasse assim, eu ia ter que ficar escutando as mesmas coisas para sempre. E que essas bandas que dos anos 80 não iam estar aqui para sempre para eu poder ir pro show.
e que nem todas elas também estão no melhor momento da carreira. Então não é tipo, se eu for para um show, por exemplo, de um Whitesnake, que eu gosto bastante, vai ser legal, mas não é tão legal quanto seria se eu fosse para o show do Whitesnake em 1987, por Com exemplo. certeza. A idade pesa, né, gente? Tem que. É o que eu Isso. sempre falo pro pessoal que tem a minha idade, assim, 40 para cima. Eu sempre falo pro pessoal, vocês têm que abrir um pouco a mente, porque esse pessoal da velha guarda tá indo. Porque não tem como, a gente tem que ter renovação, senão acabou. É verdade. E foi por isso que eu decidi fazer o canal. Eu não fiz o canal para mais ninguém além de mim. Eu tive esse pensamento e resolvi tipo me atualizar. Então vamos lá, quais são as bandas que são boas? Então vamos lá, hein? Schoolfist, Enforcer, Cauldron, Night Demon, qual mais no começo? Era White Wizard, Ren. Então eu estava baixando essas bandas e colocando no canal para que eu pudesse ouvir, entendeu? Depois. Mas você upava o álbum inteiro. Isso. Isso em que ano? Você ainda estava no Brasil. Sim. Mas foi um. Não, eu acho que eu já tinha vindo para cá, porque o canal começou por volta de 2000, entre 2000, acho que 2016. Uhum. Entre 2015 e 2016. Qual foi antes? Ah, não sei. Não, mas deve Acho ter que sido aí, talvez porque eu talvez tenho possa. dúvida de quando que começou esse movimento. Eu, eu, Uhum. eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar dessa sigla, né, da New Wave of Traditional Heavy Metal, foi com o Skullfish. E eu acho que eu ouvi o Skullfish a primeira vez foi 2012 ou 2013, que foi quando do advento do lançamento do primeiro álbum, que passava muito clipe aqui. Eu vejo assim, eu vejo que hoje em dia, né, que eu já conheço mais, eu vejo que esse movimento que a gente vê, que a gente conheceu dessas bandas, para mim começou em 2009, porque é o primeiro CD do Enforcer, primeiro CD do Ran, o primeiro álbum completo, se eu não me engano. Mas, na minha opinião, já vem de antes. A gente só não sabia. Já tinha bandas fazendo antes. É, O tinha o Ran Metal tinha Inquisitor, né? Que é de o 2005, sei lá. isso. O Ran tinha um CD, um EP de antes também. Portrait tinha, acho que um CD em 2008. Então, já vem de antes, mas popularizou mesmo quando o Enforcer e o Ren lançaram CD, e Portrait também lançaram CD praticamente na mesma época. As bandas suecas, Uhum. principalmente. E aí popularizou, veio as bandas canadenses, crescer a partir daí, né? E também uma coisa que eu sempre entro em conflito com algumas pessoas do canal é que a New Wave of Traditional Heavy Metal começou de uma forma, mas ela se expandiu. E ela engloba hoje vários sons que não é somente aquele, porque muita gente ainda hoje acha que só é New Wave of Traditional Heavy Metal se for uma banda que soe como Skullfist ou Enforcer, que seja tipo aquele heavy metal bem Judas Priest com vocal agudo. E na minha opinião não é mais assim. Mas assim, o que que é para você o movimento? Porque eu tenho uma visão assim que eu tenho dúvidas também. Para mim é qualquer banda atual que soe influenciada pelos anos 80 e não importa se ela é tipo influenciada por Judas Priest ou se ela é influenciada por Manowar, que são sons diferentes, ambas vão ser New Wave Traditional Heavy Metal. Se é influenciada por Running Wild, se é influenciada Então por não tem unidade de som. isso. Seria uma unidade assim da produção, porque uma coisa que eu percebo muito é que a produção dos álbuns
elas não soam como produções feitas em 2020, 22, vamos dizer assim. Elas soam para mim como soam os discos dos anos 80. Então seria uma unidade de produção e não de som em si, porque cada uma segue um. Eu não iria tão a fundo a dizer a produção, porque tem algum tanto moderna, talvez não tão moderna, digamos, como Um um sabatão da disco de vida. metal extremo da Nuclear Blast, Uhum. que tem aquelas bateria com triggers. Uhum. Não a esse ponto, mas tem algumas produções que são até um tanto modernas. Mas eu diria mais pelo feeling da composição e pelo som mesmo, que você percebe que é algo que ou é diretamente uma representação daquilo que era nos anos 80, ou é bem influenciado, mas colocando um twist, né, próprio. E também tem, às vezes, bandas que pensam que estão fazendo New Wave of Traditional Heavy Metal e te mandam a música e você ouve e você não sente que é influenciado pelos anos 80, sabe? Tipo, é aquele típico som de banda que era dos anos 80, mas que, tipo, não consegue mais compor como naquele tempo. E acaba compondo algo mais insosso, moderno e que não tem o mesmo espírito. Entendi. É Eu, muito particular. É muito particular. eu Tipo, quase não uso esse rótulo, vamos dizer assim, porque na minha cabeça funciona assim, é um curso natural. Quando eu ouvi o Skullfish, eu fiquei assim, mas por que estão botando tantas siglas para uma banda que, sei lá, é um speed metal, é um curso natural. Eles fazem um som como o dos anos 80, é um curso natural, não precisa botar um outro nome difícil da gente falar. Mas depois, lendo, eu vi que é muito forte, né, na Suécia e no Canadá. E eu percebi também que a maioria das bandas que eu tenho aqui são do Canadá e da Suécia. A maioria, assim, absurda. Das que eu tenho, né, sim. no caso. Tem muitas bandas desses países, e agora também tem outros países que estão sendo bem fortes, principalmente entre os jovens. Se você pegar, por exemplo, Áustria, é um país pequeno e tem muita banda saindo de lá atualmente, e você vai ver as bandas, é só os menininhos de 20 e poucos anos. O Road Wolf é de lá, né? Isso, o O Road Roadwolf, Wolf é daqui. Essa eu não conheço. Venator, que acabou. Você tem que escutar. Eles acabaram de lançar o primeiro CD deles, mas eles tinham lançado um EP em 2020, que foi o meu EP favorito. E agora eles lançaram um disco excelente. Eles tocaram até no Keep It True Rising, que teve agora na Alemanha no ano passado. Ano passado foi? Foi ano Aquele passado. do Blood Guardian? Isso, isso. Eles tocaram lá. É muito boa banda. Então, pois é, mas assim, o nome New Wave of Traditional Heavy Metal não é tão importante. Apesar de ser o nome do meu canal, não é tão importante. Ele é importante porque ele é um nome que você pode dar para essas bandas e colocar elas todas juntas num balaio só. Mas não significa que isso descreva o som. É mais importante do ponto de vista comercial, porque quando as bandas fazem parte de uma coisa maior, Sim. elas vão vender mais por associação. Tipo, se você gosta disso, vai gostar daquilo, e fica mais fácil aquelas que eles estão ouvindo. Mas não é para descrever o som, não. É igual, Mas é também é tipo, bom para marcar a história, né? O ponto histórico que começou e vamos ver até onde vai, né? isso. Para mim, eu vejo como tipo a New Wave of British Heavy Metal, que não descreve o som. Se você pegar Uhum. o Iron Maiden do começo, o Def Leppard do começo, não são sons totalmente diferentes. Venom,
mas descreve um movimento daquela época que marca aquele tempo na história. Então eu também vejo New Wave of British Heavy Metal desse jeito. Eu só espero que dure mais, e tá durando, do que a New Wave of British Heavy Metal. Daqui a uns 40 anos a gente vai ter um livro para a gente ler. Você vai estar lá no livro também com Uhum. foto. Eu espero. Espero mesmo. Eu queria saber o seguinte, de uma treta aí, porque você começou a colocar álbuns inteiros no YouTube de terceiros. Como é que é isso se você não leva strike, se as bandas não querem te processar, se os selos não estão atrás de você, se o YouTube não está querendo acabar com essa vida? Porque a gente coloca 9 segundos de uma música num vídeo, já vem o YouTube dar lá faniquito, né, fazendo reivindicação. Como que... Então, no começo rolou assim algumas vezes, porque eu fazia sem autorização, né? Então, no começo eu tive alguns problemas, mas depois, quando eu fui aprendendo assim o lado ético da coisa e de que eu deveria primeiro ter a permissão da banda para depois fazer o post, aí as coisas foram se ajeitando e faz tempo que eu não tenho problema com isso. O único problema que eu no canal. Então, eu não vejo dinheiro nenhum do canal em si. A única forma que eu faço algum dinheiro é através de Patreon, doações e uma pequena taxa que eu cobro para postar quando a banda quer postar videoclips, lyric videos, músicas individuais, ou então aqueles singles que lado A e lado B, que são só 2 músicas. Aí eu cobro uma pequena taxa, 10 euros mais impostos. Mas fora isso, para mim não importa se a banda A que eu postei teve 1 milhão de visualizações. Eu não vou ver nenhum dinheiro daquilo. Então, para mim, não faz diferença. E quando é que foi o pulo do gato que você percebeu assim, nossa, tem gente que está me notando? Você lembra disso? Foi quando eu comecei a receber e-mails de gravadoras oferecendo os CDs que eles iam lançar para que eu postasse. Aí que eu percebi que, tipo, estava acontecendo alguma coisa. Porque eu cheguei aqui na Europa e na Holanda e eu achei muito difícil me integrar à cena heavy metal daqui. E por quê? Eu não sou, apesar de não parecer, eu não sou uma pessoa muito comunicativa. Eu sei que isso é estranho para quem é praticamente um youtuber. Eu faço uns vídeos que eu coloco no canal além dos álbuns. Mas eu não sou bom assim ao vivo. Então eu senti muita dificuldade em tipo encontrar o meu lugar na cena metal daqui. E através do canal eu consegui fazer contatos que talvez se eu tivesse que fazer por mim mesmo eu nunca faria. Então, tipo, hoje eu posso me considerar tipo amigo de alguma forma de donos de gravadoras que eu já era fã lá no Brasil, de organizadores de festivais que eu sempre sonhei em ir e nunca tive oportunidade. Então, fui nessa. E também quando eu comecei a ir para os shows das bandas, e em vez de eu ir falar com a banda vinha falar comigo. Olha a moral. Tipo, aí foi quando eu percebi que eu estava fazendo alguma coisa de bom. Isso é legal. Então, o canal acabou que te ajudou com essa socialização na Holanda, né? Legal. É, sim, sim. Inclusive o Road Wolf que você citou, eu fui num show deles aqui, tipo, e sem
brincadeira nenhuma. Eles faltaram estender um tapete vermelho para que eu passasse, dizendo que a banda só tinha feito sucesso por causa de mim, o que até um certo ponto. O que eu não acho que seja verdade, porque Eu acho que é. eu não, porque tipo, se a banda não for boa, não tem nada que eu possa fazer para que ela Sim, mas você traz o material. Eu tenho problema de insônia, então quando eu tô com insônia, pode escrever, meu filho, que de madrugada eu vou estar ouvindo teu canal. Então, o Tirante, o Eternal Champion, o Against Evil, o Cauldron, um monte de banda, umas eu tenho, outras não, eu ouvi no teu canal de madrugada. Eu lembro que o Tirante eu ouvi, aí eu fiquei, meu Deus, a banda tá cantando em finlandês, aí eu fiquei ouvindo, aí no dia seguinte, eu ouvi acho que umas 3 vezes, eu ouvi a madrugada inteira o disco, aí no dia seguinte, quando eu levantei, eu pedi o CD. Ou seja, se você não tivesse trazido a banda, eu nunca na minha vida que eu ia. Onde que eu ia ouvir Tirante? E as bandas é iam isso. ficar perdidas aí. Você é o ponto de referência. Então é legal, é muito legal o trabalho que você está fazendo. É bem legal mesmo. Dá trabalho e, tipo, às vezes eu fico muito cansado porque, assim, eu não tenho um emprego fixo, então eu tenho que ficar fazendo, tipo, um bico aqui, um bico ali, para tentar juntar ao máximo. Então, o que eu faço social media para uma agência de turnês de bandas na Alemanha, de Uhum. Hamburgo, a Dragon Productions. Eles são a agência do Sonata Ártica e outras bandas, assim, tipo, muitas bandas de metal extremo, algumas bandas dos anos 80, Onslaught, Razor, o Michael Schenker, que eu também faço social media para o Michael Schenker. Hum. Twitter, sou eu que fiz. E também tem o Patreon do canal e outras coisas que eu também ganho através do canal, como eu já falei. O que mais que eu faço? Agora eu lancei um CD. Isso Eu que eu não ia tô. perguntar agora, que eu quero saber desse CD aí. Esse aqui ainda tá no plastiquinho, então talvez tenha um reflexo. Mas ele surgiu numa dessas épocas que, tipo, eu tava meio que assim, eu tô fazendo muita coisa e não tá a recompensa não tá vindo. Eu tenho que pensar em alguma coisa para fazer. Então eu falei com algumas bandas que são amigas por causa do canal e pedi uma música para fazer uma coletânea para vender digitalmente no Bandcamp. Uhum. Então eu fiz isso, foi legal. Foi em Mas dois aí eu mil e penso, vinte e um, não foi? Porque tem isso, essa lista no canal. isso foi ano passado. Isso. Eu Aí lembro dessa o lista. pessoal o pessoal gostou e começou a pedir CD, até vinil, mas eu não tenho com a No Dust Records, que é uma gravadora daqui, e a gente lançou 500 cópias e estamos vendendo. Eu fiquei com metade, então eu estou tentando vender, Uma mas vai ser minha. a vida de vendedor de CD não é tão fácil quanto eu pensava. Uma é Mas minha, tá porque eu fiquei muito feliz quando saiu. Saiu agora em fevereiro, não foi? No início de fevereiro? isso, Eu já estou querendo isso, minha copiazinha, porque só tem banda legal. Tem o Scream não, o Hunt, o isso. Against Evil, que até saiu no Brasil. Você aí do Brasil, saiu o primeiro disco do Against Evil no Brasil, eu nem sabia que tinha.
Não, o Screamer também tem uma faixa do Screamer, não tem? Até Tem ao vivo. uma faixa ao vivo. Isso, uma É faixa ao vivo. muito legal, muito legal. Tinha várias bandas também que eu não conhecia nessa coletânea. São todas bandas que são bons amigos, né? Tem Claymorian, que é da Sérvia, Warrior Path, que é da Grécia, Que é excelente, excelente. isso. Rage and Fire, que são ex-membros do Ravensire, de Portugal. Phantom Spell, que é um projeto solo do vocalista do Seven Sisters, que é uma das melhores bandas dessa nova geração. Against Evil, como você falou. Tem o Cramp, que é a banda de uma amiga minha da Espanha. Oath, que é uma banda da Escócia. Adamantes, Hidden Kings, Muito legal também. e são duas bandas dos Estados Unidos que tem aqui, além do Haunt. Tem também Fortress, que é uma banda americana. O EP era tipo Iron Maiden com Bruce Dickinson total. E agora eles lançaram um novo CD ano passado, que é totalmente... Se você gosta dos CDs dos anos 80 do Malmsteen, você vai gostar desse CD deles. E a primeira faixa é do Mestless Law, que é uma banda da Argentina, que lançou um CD, o primeiro CD agora. Então é só banda boa. E eles foram indicados para mim, eu não conhecia, eles foram indicados pelo SAD do Blazing Stone. Então, eu não Blazing Stone conhecia. também é uma banda que eu amo, extremamente criticada por ser uma banda cópia, e eu acho maravilhoso. Pois é, eu tenho também a minha opinião, eu gosto bastante deles e eu acho que, tipo, todos os CDs deles são melhores do que os CDs do Running Wild de 96 para cá. Então, Concordo plenamente. se eu fosse o Rolf do Running Wild, eu contrataria o Sed para tocar no Running Wild e compor as músicas. Eu fiquei, ano passado, horrorizada com a qualidade do Blazing Stone e o Running Wild lançando no mesmo ano um disco. Eu fiquei, não é possível. O Blazing Stone está parecendo mais Running Wild do que o próprio Running Wild. Tá demais, assim. Eu gosto muito. Eu gosto também do Rock'n'Rollers, também acho sensacional. Infelizmente, ainda não tenho nada do Rock'n'Rollers, mas o Blazing Stone eu fiz questão de ter a coleção completíssima, porque é muito maravilhoso. E quais são os projetos agora? O que vem mais aí do canal? Você tem algum projeto, assim? Vou fazer um festival? Não, Ainda não. ainda não. Eu queria bastante que, tipo, se alguém quisesse, alguém com mais experiência nesse ramo de festivais, quisesse fazer um festival só com bandas dessa nova geração e quisesse me envolver no processo, eu ficaria muito, muito entusiasmado e feliz de participar, mas para eu fazer um festival sozinho, eu não. Está muito cedo. É muito, muito para mim. O meu maior projeto no momento é sobreviver, porque as coisas estão malucas. Sim. Tipo, é muita banda querendo participar do canal e, tipo, numa programação, tipo, que eu tô postando sempre que dá, eu tô postando algum vídeo ou álbum novo às 10 da manhã, 3 da tarde, 8 da noite e às vezes até 3 da manhã, 3 da madrugada, para poder, tipo, dar conta de tudo que tem que postar. E ainda tem fila. Nossa, mãe, mas é a banda que não acaba mais, gente. E, tipo, e tem que responder e-mail, mensagem, direct. Tem, tem pessoas que mandam um e-mail, aí no mesmo dia mandam uma mensagem no Facebook e mandam um direct no Instagram. Nossa.
Tipo, Desesperados. a, aí, tipo, a cabeça fica doida para responder tudo. E, tipo, eu recebo pedido de banda de thrash metal, black metal, death metal, de banda de metal moderno, sinfônico. E, Mas você tipo, escuta todas as bandas antes de colocar no canal? Porque é eu, muita demanda. pois, eu escuto pelo menos uma parte de algumas músicas, porque antes eu pedia para, sei lá, manda um link aí para eu escutar para ver se a banda é do estilo certo para o canal. Aí o pessoal mandava o link de uma música. Aí eu ia ouvir e ok, é passável. Não é nem que tipo é exatamente o que eu posso, mas tipo dá para passar. Aí quando o cara manda o disco completo, aquela música que ele te mandou, por exemplo, é a sexta música e as outras músicas não são nada a ver com o canal. O resto das músicas é Sabaton. Tipo, aí lá vai você ter que dizer, olha, eu sei que eu falei que eu iria fazer, mas eu não posso fazer porque não é o estilo certo. Então agora eu peço para ouvir pelo menos algumas músicas e às vezes ainda dá uns rolos depois, porque eu sou muito ruim para dizer não. Eu odeio dizer, eu sou aquelas pessoas que eu odeio dizer não. Eu É sempre gosto de brasileiro. ajudar. É Eu sempre brasileiro. gosto de ajudar quando eu posso. Aí, às vezes a banda manda música, eu escuto e falo, olha, dá para sentir que tem uma inspiração aqui e ali, mas não é realmente o que eu posto no canal. E a pessoa fica insistindo, pedindo pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Ou então, às vezes, pelo amor do diabo. Mas para postar, aí às vezes eu, ok, tá bom. Mas aí quando não dá mesmo. Então tem todas essas dificuldades. Nossa, mãe. Mas Mas eu tenho planos para fazer a segunda parte, se der certo, e manter uma coleção, porque aqui não sei se dá para ver a capa, tem um guerreiro com a espada e tal, e a minha ideia é fazer tipo a próxima capa ser, sei lá, um mago com fazer tipo todo universo. um grupo de aventureiros, tipo Caverna do Dragão. Sei. Não, já tá dando certo, que o pessoal tá comentando. O pessoal comenta e começa a comentar. Aliás, né, gente, vou pedir pro pessoal colocar aqui o link lá do Bandcamp, né? Do link do CD para o pessoal adquirir. E a gente já está já no final da nossa entrevista, que eu gostei muito. Quero agradecer muito a sua presença, Anderson. Desejo Obrigado. muita, muita sorte, muito sucesso para você e para todas as bandas, né? E espero que daqui a 40 anos eu veja seu nome assim num livro sobre a New Wave of Traditional Heavy Metal e que a gente tenha um festival. Um festival seria aqui na Europa, vai dar muito certo isso. Tem uma pessoa que fica comentando nos vídeos do canal pedindo um festival só com bandas de New Wave of Traditional Heavy Metal. Ele posta tipo dia 1 pedindo um festival de New Wave of Traditional Heavy Metal. Agora ele já deve estar no dia 500 e tanto já. Ah, mas quem sabe, né? Eu que agradeço pelo seu convite e pela entrevista. É bom falar com um veículo do Brasil, porque apesar de eu ser brasileiro, às vezes eu sinto muita dificuldade em chegar ao pessoal do Brasil. Muitas vezes eu vejo uma banda que eu gostaria de postar, e quando eu vou falar com a banda nem sabe sobre o canal. E por incrível que pareça, eu sou brasileiro, eu gostaria de ajudar mais bandas do Brasil, mas é mais fácil eu interagir com bandas americanas, canadenses, alemãs, do que propriamente brasileiras. Então, aí, pessoal do Brasil, tem que, vamos, né?
Vamos agilizar isso aí, Brasil, que o mundo tá... O mercado engole a gente, né? O pessoal da Europa e dos Estados Unidos, assim, do Canadá, o pessoal sabe trabalhar, o pessoal bota os negócios para fazer, bota para frente mesmo. Então, a gente tem que também fazer uns negócios legais e botar o metal para frente, né? E tem muita banda boa no Brasil, então Tem. eu gostaria de divulgar mais dessas bandas. Tem a Principalmente Trovão. O ano passado, uma que me impressionou muito foi o Trovão. Não sei se você chegou a ouvir. eu coloquei entre os meus favoritos do ano na minha lista do canal e divulguei bastante. Tanto que eu tenho amigos portugueses, alemães, que gostam, apesar de não entender nada. Os portugueses entendem, mas não os alemães. E gostam bastante da música. Eu fiquei muito impressionada. Eu tô para comprar, eu tô ensaiando para comprar o meu atravessador, eu ia comprar para mim no Brasil, porque a banda é muito sensacional. Mas então é isso, gente. Agradeço novamente o Anderson. Pessoal, se inscreva aí no Heavy Culture, que de vez em quando a gente vai aparecer aqui numa fake live gravada, mas muito legal, com assuntos legais. E quem quiser me visita lá no Rex Shoes Collection, que é o meu canalzinho pobrinho. E é isso. Um beijo da tia e até a próxima, pessoal.